Mais um filme sobre cultura do cancelamento. Calma, vamos falar sobre O Homem dos Sonhos, o novo filme do Nicolas Cage, que aborda, sim, o cancelamento de celebridades na internet, mas não só isso. Aqui um professor bem desinteressante é lançado num turbilhão midiático quando ele passa a aparecer frequentemente nos sonhos das pessoas, a princípio simplesmente brotando do inconsciente delas, sem fazer nada, né? Isso gera uma fama instantânea pro cara e uma fama que é tão arrebatadora quanto delicada. Pensando nisso, uma das analogias visuais mais certeiras do filme tá num plano que mostra um personagem levitando como se fosse um balão, e isso representa muito bem como funciona o sucesso na internet. Ele te puxa pra cima, te faz voar instantaneamente, mas não é preciso muito para furar esse negócio frágil que tá te mantendo no topo, né? E quando isso acontece, o que vem em seguida é uma queda livre absolutamente inevitável. Assim, eu diria que O Homem dos Sonhos ilustra não só a parte do cancelamento, mas esse processo todo de construção de uma figura pública pela internet, que depois vai ser explorada por diferentes interesses e finalmente destruída com a mesma intensidade que a construiu em primeiro lugar. E é claro que esse assunto já apareceu antes, né, em filmes recentes como Tar, por exemplo, que é uma obra muito focada no psicológico de uma pessoa que vivencia esse cancelamento. E um filmaço, na minha opinião, né? Tem vídeo aqui no canal. Mas a diferença no Homem dos Sonhos é que esse sucesso vivenciado pelo protagonista acontece do nada, por um motivo bem banal e bem fora do seu controle. Ele não é uma pessoa que construiu a sua fama, que se destacou pelo seu talento, como a Lydia Tar, que já era alguém notável publicamente, né, antes de ver a sua imagem demolida quando descobrem que ela fez algo condenável. O Paul Matthews, o personagem do Nicolas Cage, é um cara frustrado e totalmente incapaz de quebrar a mediocridade da sua vida. Ele é o exemplo máximo da passividade, da monotonia, e isso faz dele a pessoa ideal para ser completamente usada pela internet, né, com a sua fome insaciável de conteúdo, nessa tendência de transformar qualquer um em combustível descartável para as redes sociais. Assim, eu sinto que a abordagem de O Homem dos Sonhos foca mais no mecanismo em si, na internet enquanto essa entidade que vai criar e destruir essas figuras midiáticas, ao invés de explorar de forma séria e profunda a mente de uma pessoa que passa por isso. Ainda mais pensando que esse filme, do diretor norueguês Kristoffer Borgli, é um filme claramente satírico, né? Inspirado aí nas obras do Spike Jonze, do Adam McKay, do Ruben Östlund, ou mesmo do Charlie Kaufman, que fez do filme Adaptação, com o próprio Nicolas Cage, uma reflexão tragicômica e desglamorizada sobre o processo criativo dos roteiristas e a indústria cinematográfica no geral, né? E que também tem um protagonista desanimado e autodepreciativo. E eu acho que O Homem dos Sonhos trabalha muito bem a sua temática. Ele captura essa efemeridade da fama atual, né? Essa artificialidade na construção de ícones e a facilidade com que eles são destruídos uma vez que tenham cumprido seu papel na cadeia alimentar do entretenimento. Dando aí também uma alfinetada na lógica econômica por trás desse mecanismo todo. Mas tudo isso está, sim, a serviço desse tom satírico e cômico que não pretende resolver todas as questões levantadas, não precisa desenvolver profundamente todas as ramificações do assunto e nem ter uma resposta definitiva. O filme está interessado em ser simplesmente um ponto de interrogação divertido que captura boa parte do que a gente tem testemunhado, né? E se ele parece meio manjado, já que essa discussão não é exatamente novidade, eu acho que existem outros aspectos interessantes que contribuem para que ele se destaque mesmo assim. Por exemplo, tirando tudo isso que a gente comentou até agora, é simplesmente muito legal ver o Nicolas Cage sendo esse eterno camaleão dramatúrgico, né, de qualidade oscilante. Você tem o Nicolas Cage bonitão, o Nicolas Cage feio, o Nicolas Cage descolado, o Nicolas Cage esquisito, o Nicolas Cage excelente ator e o Nicolas Cage ruinzão, protagonista de filme vendido direto pro DVD. E O Homem dos Sonhos é mais um exemplar do Nicolas Cage bom, daquele ator que se entrega para o papel e é capaz de construir um personagem tridimensional e extremamente interessante de assistir, né? Rendendo inclusive elogios do seu tiozão Francis Ford Coppola. Não é pouca coisa. Eu vou deixar o aviso de spoilers aqui só pra gente discutir alguns detalhes, né? Então se você não viu O Homem dos Sonhos, espera ele sair nos cinemas em março ou assiste o filme navegando em águas internacionais. VPN, gente, estou falando de VPN. Vamos lá, o Paul é uma figura bem multifacetada, né? Ele é uma pessoa desiludida, um acadêmico que nunca progrediu além da sua posição estável como professor universitário, se conformando com uma carreira não muito excitante, né? Ele não tem um status enorme, ele não tem uma grande admiração por parte dos alunos, dos colegas de trabalho,
ou mesmo da sua família. E isso acaba gerando nele uma postura sempre muito defensiva, né? Num determinado momento, uma ex-namorada aponta que ele sempre leva qualquer comentário como se fosse uma crítica, quase projetando nos outros aquilo que ele pensa sobre si mesmo. Ainda assim, essa postura não é o suficiente para gerar nele alguma ação mais transformadora, né? Algo que faça ele tomar as rédeas da história. O Paul atravessa o filme numa passividade bem desestimulante aí, e o pouco de atitude que ele tem na trama é totalmente envenenado pelo seu ressentimento com o mundo e consigo mesmo. Assistir a um personagem assim poderia ser uma experiência meio unidimensional se não fosse o fato do Nicolas Cage conseguir, de alguma forma, encontrar algum tipo de carisma nessa mistura de qualidades tão antipáticas. Ele encontra alguma humanidade ali que permite que a gente se identifique, se não com o Paul por completo, pelo menos com algumas situações que ele vivencia, né? Alguns sentimentos que ele tem. Fora isso, a grande questão é que o Paul é um inocente, pensando no lance dos sonhos que as pessoas começam a ter com ele, né? Não foi ele quem causou esse fenômeno de um inconsciente coletivo habitado por Pauls. E quando esses sonhos viram pesadelos e o Paul vira um assassino onírico, né, um Fred Krueger, como o próprio filme sugere, não é ele quem está fazendo isso de verdade. Ele é um inocente, mas que está sendo julgado não por quem ele é no mundo real, mas pela percepção que as pessoas construíram dele a partir das suas próprias imaginações. O cancelamento que se segue é baseado numa abstração. O paralelo com a imagem ilusória das pessoas na internet é bem direto, mas o roteiro evita que essa analogia seja unidimensional. Apesar de ser inocente, o Paul se aproveita da situação da fama instantânea para tentar fazer com que alguém queira publicar o livro que ele nem escreveu ainda, né? Só para tentar se igualar aos seus colegas mais bem-sucedidos e aliviar um pouco do seu ressentimento. Isso rende uma cena bem divertida quando o Michael Cera e a sua agência de marketing especializada em capitalizar em cima dessas celebridades súbitas da internet, ficam jogando no Paul aí propostas de parcerias comerciais para divulgar marcas dentro dos sonhos das pessoas. Ou seja, o último limite da intimidade sendo invadido aí pela ganância do capital, o nosso próprio inconsciente virando espaço publicitário, né? Um conceito tão assustador quanto próximo da realidade, pensando no quanto os algoritmos são treinados para identificar o seu padrão de comportamento na internet e já associar cada um dos seus interesses a algum tipo de produto para você comprar. Mas voltando aqui, de novo, né? É o Nicolas Cage quem eleva ainda mais o material. Você vê o cara se irritando com o oportunismo barato da galera da agência, mas também não querendo desperdiçar a chance de conseguir alguma coisa com isso. O personagem habita essa dualidade contraditória entre a integridade e a oportunidade. E é a qualidade da atuação dele que torna essa situação tão identificável, né? Mesmo que a gente ache a coisa toda meio ridícula. Bom, o que o Paul consegue, na verdade, é uma chance de realizar os fetiches da assistente que sonha com ele de um jeito bem sexualmente satisfatório, né? E é lógico que na vida real, mais uma vez, existe uma diferença enorme entre a ilusão sonhadora e a realidade objetiva do momento, que mostra pro Paul e pra garota ali com ele, de um jeito bem frustrante e constrangedor, né? O quanto aquilo que a gente constrói mentalmente não vai necessariamente corresponder à vida real. Principalmente se tratando de celebridades da internet, né? Às vezes a gente cria todo um relacionamento ali que simplesmente não existe para a pessoa que está do outro lado dessa relação, né? E eu me identifico muito com isso no sentido de que, como editor de vídeo, cara, assim, você passa horas editando uma pessoa e vendo ela nos bastidores e vendo ela simplesmente viver a vida real, assim, e aí na sua cabeça você imagina que você conhece essa pessoa e que ela te conhece também, né? Que vocês desenvolveram um relacionamento assim. E aí às vezes você conhece a pessoa que você estava editando e fala com ela como se você tivesse essa intimidade que simplesmente não existe por outro lado. É meio constrangedor. O final do filme vai escalonando a piada de um jeito cada vez mais escrachado. Depois de perder o emprego, a família e até o direito de frequentar restaurantes, espaços públicos, né? O Paul sobrevive das migalhas midiáticas que sobraram dessa situação toda, enquanto o seu caso acaba impulsionando o desenvolvimento de uma tecnologia que permite de vez, né, o compartilhamento dos sonhos. Tipo Inception, do Nolan. Só que nesse caso a coisa toda vira mais uma plataforma de dream influencers anunciando marcas de tênis ou de anabolizantes no meio daquela sua sonequinha previamente imaculada. A cereja do bolo é que a empresa que faz isso é comandada pelo Nicholas Brown, o nosso eterno Greg de Succession, apanhando um novo mercado aí com seus dedinhos grudentos de Greg. Aliás, eu já fico na torcida para criarem logo o NCU, né? O Nicholas Cinematic Universe, juntando aí os nossos Nicholas favoritos. Nicolas Cage, Nicholas Brown, Nicholas Hoult
enfrentando talvez o Nicolas Ferreira. Enfim, eu me diverti demais com esse conto de advertência midiático que é bastante atual e pertinente, mesmo que não seja tão inovador, mas que sabe executar essa proposta bem o suficiente para que a gente reflita nessas questões, mas também se divirta com o filme, né? Principalmente por conta do Nicolas Cage em mais um ótimo papel, perfeitamente construído Nicolas Cageisticamente para acomodar o que ele tem de mais Nicolas Cageano. Mas diz aí nos comentários o que você achou de O Homem dos Sonhos, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.